E vamos falar um pouquinho da paraxá de hoje, a paraxá Pinhas. Pinhas ganha, né, esse nome na paraxá. Pinhas ganha um sacerdócio específico para ele, eterno, uma aliança de paz, não só daquela que a da qual ele tinha por ser descendente de Arão, mas uma aliança pessoal com o Eterno, por conta dessa atitude que ele teve. Mas eu quero voltar um pouquinho na paraxá anterior, que é a paraxá Balac, quando, né, acontece aquela situação onde Balac chama Bilã para poder amaldiçoar o povo, né? Ele oferece a Bilã um monte de coisa, um monte de riquezas, né, de dinheiro, né? Estou te pagando para você amaldiçoar o povo. E Bilã, ele é, ele acaba sendo recebendo, né, a visita do Criador, recebendo a visita da presença divina, falando diretamente com ele: você não vai fazer isso aí, você não vai, porque você não vai amaldiçoar o povo é meu. Mas o Bilan, ele era muito esperto, né? Ele é um cara que já estava muito, ele era muito sabido nessa coisa de cobrar, né? Por conta das adivinhações que ele tinha, né? Então ele vai até Balaque, mesmo quando o Senhor disse que não era para ele ir. Aí tem aquele evento, né, que todo mundo sabe da jumenta que fala, né? Então o Criador, ele abre a boca da jumenta, porque é, Bilã acaba batendo na jumenta, porque a jumenta viu o anjo e se desviou para salvar o seu dono, né? E acontece aquela situação da jumenta falar e o Senhor abre, né, a visão, o campo de visão espiritual de Bilã, e Bilã vê também o anjo que se opõe, né, ali com ele, mas o Senhor autoriza ele a partir disso ir. Você vai, mas você vai falar só o que eu disser para você. E assim Bilã fez. Balac ficou furioso da vida. Eu trouxe você aqui para amaldiçoar esse povo e você só abençoa esse povo. Inclusive, a última bênção que Bilã profere a favor do povo é aquela que nós cantamos aqui no Sidur, Matovo. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e suas moradas, ó Israel, né? Então, a gente canta Matovo até hoje por conta dessa bênção que o próprio Criador fala através da boca de Bilã, né? Porém, quão belas são e agradáveis são suas tendas, ó Jacó, e teus tabernáculos, ó Israel. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me prostrastes em santuário santo. Ó Eterno, eu amei a casa de tua morada e o lugar onde habita a tua glória. Eu abençoarei diante de ti, ó Eterno, meu feitor, seja o Eterno esta hora de minha prece, uma hora favorável diante de ti. Então, Bilã fala isso, né? Proferindo essa bênção para o povo de Israel. E no meio dessa história toda, Balaque, pé da vida, né, com essa situação, porque ele queria que o povo fosse amaldiçoado, e o próprio Bilã disse para ele: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não cabe nem feitiçarias, nem adivinhações contra aquilo que Deus abençoou. Isso é muito sério. Isso é algo que a gente precisa tomar consciência. Tome consciência disso para a sua vida. Sabe o que é que atrapalha muito o nosso dia a dia e o que é que falta? O que é que está faltando? Eu hoje quero olhar para essa parte. O que está faltando? O que está faltando para nós como povo de Israel? Sabe o que está faltando?
é a gente lembrar de quem a gente realmente é e quem realmente a gente serve. O povo de Israel, ao longo dos anos, ele se, ele se emaranhou de tantas filosofias e de querer entender as coisas a partir da intelectualidade, que ele acabou esquecendo da outra parte, que é a mais importante. Você não entende Deus com a mente. Não existe isso, não tem como fazer isso. Quando você diz eu creio em Deus, dane-se. Deus não precisa da tua crença para existir. Eu não creio em Deus. Não fiquem assustados, não. Eu não creio em Deus porque eu sei quem Ele é e que Ele existe. É uma sabedoria de conexão com a ordem divina de todas as coisas. Deus não depende da tua crença para nada. Ele não está nem aí para isso. O povo de Israel vem, é constituído através de todas essas promessas, né? Vamos lá, lembrar? A coisa vem muito antes de Abraão, gente. Acorda para a vida. A coisa vem do Éden. E aí a gente tem toda aquela historinha e tal, e nasce o terceiro filho de Adão e Eva, Sete. E a partir dele começa a se invocar o nome do Senhor, e da descendência de Sete começa toda aquela sabedoria, e vai indo, vai indo, vai indo. A promessa, ela é falada, revelada com mais clareza a partir de Abraão. Abraão, vou te dar um filho, desse filho estará na nação, uma promessa. Todo mundo já sabe, não vou repetir isso aqui. Vem muito antes. Olha para os patriarcas, olha, eles por acaso tinham algum tipo de relacionamento intelectual com Deus, filosófico? Não. Eles buscavam ao Senhor com todo o seu coração. Mas as filosofias passaram a ensinar que você deve ter muito cuidado com o seu coração. Cuidado, cuidado, cuidado com as emoções. Você só tem que se guiar pela razão. E aí? E o nosso povo começou a se dar as intelectualidades e as misturas que ele mesmo fez ao longo do tempo, desobedecendo às ordens do Criador e criando suas próprias filosofias. E a coisa é muito simples. É muito simples. O próprio salmista fala que a quem eu temerei, de quem eu recearei, se o Senhor está comigo. Quem? E aí? Isso não quer dizer que vocês não vão passar perrengue, tá? Os perrengues são degraus para a sua evolução, para o seu crescimento. Ame os perrengues da sua vida. Está passando um perrengue? Comece a observar o que você tem para aprender. Para de reclamar do perrengue. O perrengue é para te ensinar. Essa história, essa filosofia do mar de rosas é uma ilusão. Deus me livre. Para pensar um mar cheio de rosas. É um negócio estranho isso. Não existe mar de rosas. Existe um caminho de crescimento. Mas você pode escolher o caminho da vida, que é um caminho de olhar a vida com amor, de confiança com o Criador, de passar certos perrengues, porque você vai passar, não tem como tirar os perrengues. E aí você passa, você aprende, você vê. E quanto mais você aprende, você consegue perceber a presença divina na sua vida em cada detalhe.
que chega a ser um negócio assim, sem cabimento. E Deus está lá, cuidando dos mínimos detalhes, te auxiliando ali o tempo todo. Mas existe o outro caminho, que é o caminho da morte. É aquele caminho onde você vê reclamação em tudo, problema em tudo. Ai, meu Deus do céu, onde você fica perdendo o seu tempo com coisas inúteis, com filosofias inúteis, que não vão te aproximar do Criador, mas que estão massageando o seu ego, que estão mostrando para você que você sabe mais do que o outro, do que o coleguinha. Que você sabe mais do que o coleguinha. A escolha é sempre sua, o livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio é o maior poder que Deus deu para você. É quase um cajado de Moisés, entende? Que faz coisas incríveis. E vamos fazer essa brincadeira aqui. Imagina que o seu livre-arbítrio é um cajado. Ó, um cajado de Moisés. E você está com ele na mão. E você precisa ser sábio para usar esse cajado. Será que se você começar a pensar no seu livre-arbítrio dessa forma, você não vai procurar ter mais sabedoria em usá-lo? Cuidado, você não pode usar esse cajado de qualquer jeito. Você tem que usar com sabedoria. É só uma metáfora para te ajudar a raciocinar melhor. Então, Bilã, que não era do povo de Israel, e aí tem muita gente que fala assim, mas como que Bilã falava com Deus? Bilã, deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa da sua autorização para falar com quem ele quer. Ele fala com quem ele quiser. Ele manda recado do jeito que ele quiser. Ele abriu a boca da jumenta para falar. Sai desse julgamento. Sai do julgamento. Ai, mas eu sou judeu porque Deus só fala com o povo judeu. Vai nessa, vai achando isso mesmo. Deus fala com quem ele quiser, porque Deus conhece o coração e você não. Deus fala com quem ele quiser, ele dá recado com quem ele quiser. Se ele quiser usar um bicho para falar, o bicho vai falar. E se ele quiser fazer as pedras falarem, ele também vai fazer. Mas o julgamento nos coloca no trono de Deus. Cuidado com isso. Não, não queira sentar no trono de Deus. Você não foi feito para isso. Ah, Camila, mas no final o vilã aprontou. Aprontou, porque essa era a natureza dele, né? Mas Deus, isso aí não tira de Deus aquilo que ele quis fazer. Deus usou o improvável para abençoar o povo e para dar uma lição no rei Balaque, que achava que era melhor que Deus. Que bastava pegar um fulano lá, que era conhecido como profeta, e olha, já que você é profeta, vem cá. Você que tem intimidade aí com as coisas espirituais, amaldiçoa esse povo. Ninguém pode amaldiçoar o povo, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que é guardado por Deus. Aqueles que amaldiçoarem será amaldiçoado. E aí entra uma coisa que muita gente não entende. Não é você que amaldiçoa as pessoas, tá? Ah, porque eu sou isso e aquilo outro, eu sou o povo de Israel, eu amaldiçoo o fulano que está me perseguindo. Vai nessa não, pelo amor de Deus. Quem amaldiçoa é Deus, que está vendo a treta acontecer. Não é esse o seu papel. Esse é o papel de Deus. Se você tem uma vida correta diante do Senhor, um coração sincero diante de Deus, se você está o tempo todo analisando o seu pensamento, os seus sentimentos, suas atitudes, para que isso esteja conforme o coração de Deus,
E para isso você vai ter que aprender a ter um relacionamento íntimo com esse Deus que você diz que serve. Fica tranquilo, que aqueles que abrirem a boca para falarem contra você, ou para te amaldiçoarem, ou para aprontar contra a sua vida, receberão e vivenciarão o peso da mão de Deus sobre eles. É assim que funciona. Foi Deus que inventou essa estrutura. Mas aqueles que te abençoarem, que falarem, que perceberem o brilho de Deus em você, se você tiver o brilho de Deus, né? Você lembra que tem desse detalhe. Também serão abençoados pelo próprio Criador, porque reconheceram a glória de Deus através da sua vida. Todo mundo pode ser abençoado. Não precisa ser do povo de Israel. Mas é vergonhoso quando nós, do povo, não buscamos nos aproximar de todo o nosso coração do Senhor. Isso é uma vergonha. Essa é a minha missão. Abrir os seus olhinhos e os seus ouvidinhos e o seu coraçãozinho para perceber, além dessas filosofias que têm distorcido e envenenado o povo de Israel. Cuidado com isso. Peça para o Senhor, Senhor, se existe algo em mim ou no meu caminho que não está de acordo com o teu querer e a tua vontade, por favor, retira daqui. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem disso? Tem gente que tem gente que não tem. E aí, Bilã abençoa, né, o povo e tudo mais. Balaque fica pé da vida e manda Bilã embora. Eu te trouxe aqui, eu te prometi um monte de riqueza para você amaldiçoar o povo e você não amaldiçoou, papapá e tal. E ele manda o profeta Bilã embora. Só que Bilã tinha feito tudo bonitinho e no final ele fez bobagem. Foi quando ele chegou para Balaque, porque ele estava muito interessado na grana, entendeu? Ele chega para Balaque e fala assim: olha, eu não posso amaldiçoar o povo. Eu não posso. Não posso abrir a minha boquinha para amaldiçoar. Não, 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 não. Mas tem um jeito desse povo dar problema. E ele ensina para Balaque. Qual que era o jeito? E aqui está uma coisa muito séria. Existe uma maneira das pessoas nos amaldiçoarem como o povo de Israel? Existe. Quando nós abrimos, através do nosso livre-arbítrio, a gente abre a porta para isso. Quando a gente começa a dar ouvidos a vãs filosofias e não colocarmos o nosso sincero coração naquilo que Deus ensina de verdade. Deus ensina de verdade, está aqui, ó. Tenha muito cuidado. Tem muito sábio aí do judaísmo, famosinho, que fala muita besteira. Nossa, Camila, eu não vou citar nomes aqui, porque as pessoas não têm condições, às vezes, de suportar certas verdades. Então, eu vou falando pouco a pouco. É só você ler. Lê e compara com o que está na Torá. Tem muito sábio famoso aí dentro do judaísmo que fala muita besteira. Besteira, quando eu falo besteira, é porque não está de acordo com a Torá. Cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Inclusive, tem outros sábios do judaísmo que no seu tempo, quando eles viveram lá atrás, 1600 e pouco, 1700 e pouco, por falar a verdade, de acordo com a Torá, foram expulsos das comunidades. Hum.
Prestem atenção nisso. Peçam que o Senhor guie o coração de vocês. Senhor, guia meu coração a toda a verdade. Nada mais do que a verdade e nada além do que a verdade. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Esse é a minha oração diária, porque Ele cuida de você. Ele não vai deixar que vãs filosofias, no momento em que você toma essa atitude, Ele não vai deixar você ser enganado. E aí, Bilã fala no ouvido de Balaque um jeito. Se você fizer o povo errar, eles estão usando o livre-arbítrio deles para fazer uma coisa que é desobediência, né, ao próprio Criador. E isso faz com que a brecha, né, uma brecha, né, que abre, uma porta que se abre, para que uma maldição, uma perturbação entre no povo. E aí, Balaque faz isso. Ele envia a isca. Mais uma vez, o livre-arbítrio precisa entrar em ação. Ele envia a isca. E nós recebemos iscas disso o tempo todo. Porque o tempo todo a gente precisa agir com sabedoria na nossa vida. Use o seu livre-arbítrio com sabedoria. E aí, os chefes e os príncipes dos seus clãs, quando veem as mulheres midianitas, que eu nem faço ideia como é que é isso, né? Se elas estavam rebolando, o que elas estavam fazendo, não sei o que era. E elas seduzem esses homens e eles caem na palhaçada, né? Nessa armadilha de sedução. E eles começam, elas chamam eles para adorar ao ídolo de Midian. Eu não vou dizer o nome, está aqui escrito. Aquele ídolo. E a Torá conta que eles começaram a adorar esse ídolo. Olha que maluquice. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não devo subestimar as armadilhas. Não, imagino. Eu não vou adorar ídolo nenhum, não. Ok? Não subestime a ardilosidade do mal. Se aqueles homens que andavam no tabernáculo no deserto, vendo coluna de fogo e nuvem da presença divina, caíram, não subestime. Esteja vigilante o tempo todo. Não se ache melhor do que eles. Não se ache melhor do que eles. Sabe por quê? Porque a idolatria de hoje em dia, ela é muito mais sorrateira. Ninguém vai. Pode até acontecer, mas é muito mais difícil. A pessoa chegar para você, vou pegar outra coisa. Esse aqui é o cajado, né? Vamos pegar outra coisa. Ninguém vai chegar para pegar a pomadinha aqui, ó. Ó. Ninguém vai chegar para você assim, ah, fulano, eu trouxe isso aqui, é um ídolo, vamos adorar? Ninguém vai fazer isso. Nós não vamos fazer. Mas o que que é a idolatria? Tudo aquilo que você bota no lugar de Deus. E aí entra o perigo do julgamento, de você ficar julgando a vida dos outros. Porque quando você julga, você tenta no lugar de Deus. Olha como isso é sério. Toda vez que você fica falando, porque o fulano não merece isso, porque o fulano fez aquilo, olha como o fulano é isso e aquilo outro, não importa quem seja, viu? Você está fazendo o papel do julgador. E esse papel é exclusivo de Deus. Esse não é o seu papel. O seu papel é de receber de Deus, é ser criatura. Seu papel é de cuidar da sua vida. Camila, como é que eu aprendo isso? Como é que isso facilita a minha vida, Camila? Eu vou te facilitar, eu vou te ensinar uma coisa que Deus ensinou para mim. Deus ensinou para mim. Teve um dia, vou contar uma coisa para vocês, uma experiência que eu tive. Teve um dia que eu estava, não sei que eu estava comentando alguma coisa com a minha filha.
E eu, na minha ignorância, estava achando que eu estava apenas fazendo uma análise da vida de sei lá de quem. Ah, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Olha só o comportamento. Blá, 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 blá. É como se Deus viesse me chega, Camila, cala a boca. Você está no meu lugar? Aquilo me estremeceu por dentro. Toda vez que você julga, você senta na minha cadeira. E agora? Como é que vai ser? Quando você julga, você senta na cadeira de Deus. Você se torna um ídolo. Você está vendo como a idolatria hoje em dia é bem sorrateira? É muito fácil não fazer uma imagem e botar na casa da gente. Então se acorda, porque a desobediência, ela vai ser sorrateira. E o próprio Deus falou: eu testo vocês para saber se vocês estão aprendendo. É simples. Se Deus nos testa para saber se a gente está aprendendo ou não, por que que você acha que você não vai ser testado? Por que que você acha que você não vai viver experiências onde você tem que decidir para onde você vai? E aí eu compreendi isso. E Deus me ensinou uma coisa diretamente. Admire e entenda que todo ser humano é merecedor do melhor. Apenas se preocupe com isso e cuide da sua vida. Porque, como seres humanos, por que que eu tenho que achar que você não merece alguma coisa que eu mereço? Por que que eu tenho que achar que você não merece viver coisas incríveis e maravilhosas? Por quê? Por que que você tem que achar que o seu vizinho não pode? Porque o seu vizinho é de outra religião ou por de religião nenhuma? Quando você olha para o outro e entende que ele merece o melhor, assim como você também merece, saiba que ele só vai viver esse melhor conforme as obras e conforme as atitudes dele, porque tudo é consequência. Só que essa consequência, quem resolve é o livre-arbítrio dele, juntamente com o julgamento daquele que é verdadeiramente puro e justo juiz para julgar. Não é o seu julgamento. Nós não temos. A própria palavra diz que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Profeta Isaías fala isso. A justiça do homem é como um trapo de imundície. Não serve para nada. É nojenta. Então pare de julgar a vida dos outros. Cuida da sua vida. E quando você tiver vontade de falar dos outros ou de querer analisar qualquer coisa, respire fundo e pensa: todos os seres humanos do planeta Terra merecem viver uma vida maravilhosa. Eles vão viver? Não sei. Cada um vai viver conforme a sua vida, conforme o seu livre-arbítrio. E eu não tenho nada a ver com isso. E aí você tira o julgamento de uma vez por todas da sua vida. Você vai ver como é uma beleza sair do lugar de Deus. Nossa, é libertador. Por que que eu estou te contando isso? Porque não tem como olhar para toda essa situação e não olhar para esse comportamento julgador que o ser humano insiste em ter. Porque esse julgamento afasta você do brilho do Criador. Ele faz você olhar com um olhar crítico para todas as coisas e não conseguir perceber a sua própria vida. E quando você não percebe isso, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus, nem se seja bom ou não seja. Você não vai conseguir. O seu coração vai estar nublado, vai estar distorcido. E aí, com essa armadilha, o povo de Israel peca, cai na treta, cai na armadilha. E começa a pecar com as filhas de Midian. E enquanto Moisés, Arão, né, Moisés, na verdade, Arão já tinha falecido, Moisés e Elazar
e mais outros, né, estavam chorando diante da situação, porque começou uma praga, matando milhares de pessoas do povo. Claro, começa a matar primeiro aqueles que aprontam, né? E Deus é justo. Pinhas olha para tudo aquilo e se consome do zelo. O zelo do Eterno o consumiu. Ele olhou para aquilo e disse: não acredito numa coisa dessa. E ele mesmo pega uma lança, vai atrás de um dos líderes que pegou uma mulher midianita e levou para dentro da própria tenda. E ele mata os dois pela barriga, né? Como fala agora. E por causa disso, por causa dessa ira, mas uma ira de olhar e ver a desobediência, se eu não tolero nenhum tipo de comportamento que fale contra Deus. Como sacerdote que ele era, ele simplesmente irou-se. Ele foi consumido, ele sentiu como se ele sentisse a própria ira de Deus. E por causa do que ele fez, a praga que estava matando um monte de gente no acampamento cessou. É muito difícil explicar essa ira por dentro. É difícil explicar. A gente tem limitações com relação ao julgamento, porque a gente não está aqui para julgar nada, esse é um papel de Deus. Mas a gente deve, aqui dentro do coração, sim, quando a gente vê certas coisas do próprio povo, estou falando de outros povos, porque cada povo cuida da sua vida. Quando a gente vê coisas do próprio povo de Israel, que estão distorcendo a Torá, por causa das suas próprias filosofias, e fazendo o povo errar, não tem como você não ser consumido por um sentimento de ira. Só que hoje, quando isso acontece, eu falo com Deus. Se Deus ouviu isso, Senhor, o Senhor ouviu esse negócio? Eu me desabafo com Deus. Porque a gente não pode, né, sair por aí fazendo aquilo que a gente acha. Toda vez que alguém que acha que tem autoridade começa a ensinar o povo errado, isso traz muitos problemas para todos nós. Que a gente possa estar vigilante, que a gente desenvolva um relacionamento com Deus de coração. Sem isso, esquece. Você deve ansiar, assim como a corça anseia por águas, o seu coração deve ter sede de Deus o tempo inteiro. É uma sede que não acaba. Você precisa ansiar pela presença divina e que ela te guie a todo momento, a ponto de você dizer: Senhor, sem o Senhor eu não vou. Nem todo o dinheiro do mundo paga, troca a presença divina. Não tem como. Mas você sente a presença divina, por isso que Deus não é crença, Deus é sentir. Você sente com isso aqui, com o coração. Mas como que você vai sentir com o coração se as filosofias vigentes hoje, que são idolatradas no meio do povo, o sábio fulano de tal, o rebe não sei das quantas, o papapá, tem uma lista que diz que você tem que ser só razão, só intelecto. Aqueles que se aproximam de Deus devem sentir, perceber em espírito a sua presença. O ego não vai dar conta de processar isso. O ego não dá conta de processar isso.
O ego precisa ser colocado de lado para que você, com a sua alma, com o brilho da sua centelha divina, perceba a divindade do Criador na sua vida e essa conexão com o Criador. Isso é um exercício e isso é uma dedicação diária. E quando você cria essa sinceridade, essa conexão com o Criador, isso blinda você. É isso que faz você estar protegido. É isso que faz você estar habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Por fim, você pode até estar passando certas coisas na sua vida como aprendizado, e tudo acaba virando aprendizado, mesmo quando foi a gente que fez bobagem e está sofrendo as consequências. Você vai ter que aprender para não fazer mais. Tudo é aprendizado. Mas quando a gente tem consciência disso, a gente lembra que a gente precisa escolher melhor as sementes que vão permear o solo das plantações que a gente quer colher. Porque se existe uma lei imutável, é a lei da colheita, causa e consequência. Causa e consequência. Plantar e colher. É a mesma coisa, Deus não muda isso. E isso é justiça. Use sabiamente o seu livre-arbítrio e não permita que, através do seu livre-arbítrio, você venha abrir brechas para situações problemáticas na sua vida. Assim como o povo de Israel fez naquele momento. Tome posse dessa santidade que nos pertence como povo. Lembre-se que o nome do Senhor está sobre a sua vida e que Ele te abençoe poderosamente para todo sempre.